Rafael Ferreira trazendo detalhes dentro da nossa programação. Agora, aqui na Jovem Pan News, eu recebo nos estúdios o Davi Fonseca. Ele é coordenador do Sintufal. Sintufal, Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal de Alagoas. Recentemente realizou um processo eleitoral, já está tocando aí a continuidade também da gestão. O Davi está aqui exatamente para divulgar, falar detalhes a respeito do segundo encontro nacional de educação envolvendo exatamente aí os trabalhadores também da Universidade Federal de Alagoas. Davi, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Qual a pauta aí desse encontro? Muito bom dia. Bom dia a todos a sua audiência. Agradecer aí o espaço dado a gente para estar falando desse importante evento, o evento nacional, né, que vai ocorrer de 16 a 18 de junho em Brasília e que reúne todos os setores que tratam da educação, né, tanto docentes, técnicos e estudantes, né, entidades, movimentos de todo o país, e que vão estar discutindo centralmente nesse ano, num contexto de profunda discussão, né, de crise econômica e se aventando a possibilidade de ter mais cortes na educação, a discussão do orçamento é essencial, né? Mas o temário do encontro, ele também pauta a democratização da educação e a questão de pensar uma educação para os trabalhadores. Esses é o grande mote que vai ser discutido. A partir disso, todos os temas, né, correlatos, a questões específicas dos setores, docentes, técnicos, estudantes, de todos os níveis de educação, né, desde a educação básica até nível superior, educação infantil, enfim, todos os profissionais e estudantes estão envolvidos na construção desse evento. Para que o nosso ouvinte possa entender, nesse encontro nacional, com o que acontece em Brasília, ele tem poder deliberativo? O que é que vai ser feito? Alguma carta, algum documento produzido para ser entregue ao MEC? Como é que é viabilizada essa discussão do encontro para ser colocada em prática? Como é que é viabilizada? Ele vai produzir um manifesto, né, como foi feito no primeiro encontro. Deve sair um manifesto e esse manifesto e os resultados das discussões que forem travadas ao longo do encontro vai servir para orientar as discussões em cada entidade, nos estados. Então, as entidades e movimentos sociais que tratam da educação terão como referência as elaborações, né, travadas nesse encontro e aí, né, discutir e reivindicar junto ao poder público as questões que forem trabalhadas. O contingenciamento de recursos, ele já é uma realidade desde o governo da presidente Dilma, agora afastada, e no governo interino de Michel Temer se mantém a informação do contingenciamento, com perspectiva real de corte aí nesse orçamento. Como é que você, como um trabalhador da Universidade Federal e representando aqui a categoria, como vocês veem essa possibilidade de mais um corte, torneira fechada para a universidade? Inclusive, o encontro nacional ele é organizado pelo Comitê Nacional, a coordenação geral dele é o Comitê Nacional de Luta por 10% do PIB para a Educação já, né? Isso é uma dívida histórica do Brasil, né, em realmente investir um valor condizente com as necessidades da educação. O que a gente tem visto nos últimos anos são processos de cortes, né, de contingenciamento de recursos, e agora, inclusive, né, no plano anunciado pela nova equipe econômica, né, do governo interino do Michel Temer, inclusive acenando-se para a flexibilização do mínimo constitucional que deve ser investido em educação. Então, nem o mínimo mais que é colocado na educação, que está bem aquém das necessidades históricas, né? Essa pauta, por exemplo, dos 10% do PIB para a educação, é uma pauta que começou a construída lá nos anos 80. E até hoje, né, os planos nacionais de educação que são votados na Câmara, no Congresso, o máximo que fazem é jogar para a década de 2020 e nunca se estabelece isso, né? E a cada crise que ocorre, um alvo preferencial dos governos tem sido o orçamento da educação, né, para cortar e sanar, inclusive para pagar, né, a dívida pública, chamada dívida pública, que não foi feita auditoria e consome quase metade do nosso orçamento. São 10 horas e 16 minutos. Você está acompanhando aqui a entrevista com o Davi Fonseca. Ele é coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal de Alagoas. Está divulgando o segundo Encontro Nacional de Educação, que vai acontecer em Brasília. Obviamente, uma pauta recheada em meio a todo esse tensionamento político, porque vive também a capital federal e, por consequência, a política brasileira. A crise econômica tem sido apontada
como a principal referência para o governo, né? Ainda no exercício de Dilma e agora com o de Michel Temer, para esses contingenciamentos. Em que isso tem se refletido no funcionamento da universidade? Você, como trabalhador da UFAL, por exemplo, isso afeta a nossa universidade de que maneira? Menos vagas, menos estrutura nos laboratórios, isso já pode ser sentido também, Davi? Já foi sentido. Inclusive, recentemente, a reitora da universidade declarou que não sabe como é que continua a universidade funcionando depois de outubro. Então, já agora? Já agora. Não se sabe como é que vai funcionar. Então, há atrasos, né, nos pagamentos de fornecedores. Então, a universidade, na verdade, já vive uma realidade desde o ano passado de escolher o que paga cada mês, porque não tem orçamento para tudo, né? Um setor que tem sido imediatamente muito prejudicado são os setores de terceirizados da universidade, que com o processo de terceirização atingiu muito as universidades e hoje boa parte da força de trabalho da universidade é terceirizada. E esses terceirizados, eles passam a não receber muitas vezes. Já teve, em alguns casos, aqui na UFAL ainda não aconteceu isso, mas outras federais já teve greve de terceirizados que estavam 3 meses, 4 meses sem receber seus salários. Então, na medida que a universidade não conseguir, por exemplo, arcar o pagamento com as empresas, né, que prestem esse serviço, os funcionários vão ser o que vão sentir. Inclusive segurança, porque há algum tempo atrás a UFAL ganhou notoriedade, né, no noticiário lamentavelmente policial por conta de ocorrências dentro do campus universitário. Isso pode vir a acontecer? Problemas de atraso até com a empresa de segurança também? O que eu posso dizer é que a universidade está com dificuldade de pagar os seus serviços, né? Agora, como ela vai escolher distribuir isso é uma discussão com a gestão da própria universidade. Mas, de fato, o orçamento está curto, né? O projeto de pesquisa estão cada vez mais raros, né? Com financiamento e tudo mais. A própria coisas básicas para o funcionamento de uma instituição educacional de nível superior, como passagens e diárias para você fazer todo o trânsito acadêmico necessário, nacional e internacionalmente, isso está suspenso. Só tem o básico do básico. Muito difícil. Davi, em relação à questão da pauta, né, do próprio encontro, esse segundo Encontro Nacional de Educação, você falou que deve ser tirado um manifesto. Politicamente, como é que vocês vão trabalhar pela implementação dele? Vai ser pressionando o MEC ou pressionando a Câmara dos Deputados? Acho que a gente tem que trabalhar em todas as frentes, né? Tanto em nível federal, pressionando o MEC, MPOG também, que é o que ordena, né, parte das despesas do MEC, né? A nossa categoria, por exemplo, negocia, quando negociamos questões salariais, negociamos com os dois, tanto com o MEC como o MPOG, né? Então é o governo, é a Câmara e os estados também, né? Visto que grande parte do sistema educacional brasileiro está com os estados. Então, é uma tentativa de articular nacionalmente esse movimento, né, em prol de uma discussão geral sobre priorização orçamentária, de fato, né, e compreender que a gente não pode ter retrocessos também do ponto de vista conceitual, dos avanços que a gente já teve do ponto de vista da compreensão do que é educação. Por exemplo, recentemente nós tivemos aqui aprovação na Câmara, na Assembleia Legislativa do Estado, a chamada Lei da Mordaça, né? Que é uma lei que foi pioneira para a vergonha do Estado de Alagoas e aprovar uma lei como aquela e que vai ser pauta, inclusive, desse encontro, né? O fato de que há um processo de avanço e de ataque sobre a própria... O caráter da educação que está sendo dada, né? Tá havendo nacionalmente também no Congresso uma discussão sobre o currículo nacional e há toda uma pressão para se retroceder avanços que a gente teve nos últimos anos do ponto de vista de incluir direitos na educação, né? Incluir uma perspectiva mais plural, né? E reconhecer a diversidade social e trabalhar isso de forma mais educativa. Bom, tá então a presença do Davi Fonseca, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal de Alagoas, ele que vai participar do segundo Encontro Nacional de Educação. Quem pode participar? Como é que vocês fazem o critério de escolha para esse evento? São tirados delegados? Fala um pouco da organização do evento que acontece em Brasília, Davi. A participação ela é aberta a profissionais e estudantes, cada um tem uma inscrição de acordo com a sua categoria, né? Então, por exemplo, professores da educação superior têm uma inscrição um pouco mais alta, professores da educação básica têm um valor de inscrição um pouco mais baixo, estudantes é um valor mais simbólico,
Nós aqui estamos fazendo uma rodada de assembleias na nossa categoria para tentar tirar algumas representações para esse encontro. Então, ainda não sabemos quantas pessoas irão exatamente, porque estamos fazendo esse processo de assembleia. Ontem tivemos em Arapiraca, amanhã em Maceió, quinta-feira em Delmiro Gouveia, vamos fazer essas assembleias. Na sexta-feira vamos fazer uma mesa junto com a do FAO e o Sintetfal, né, para discutir como, em caráter de etapa preparatória para o encontro. Então, desde já estão todos convidados, vai ser no IFAO, né, a mesa no IFAO Maceió, a partir das 8 da manhã. Perfeito, então. Davi Fonseca, só tenho a agradecer a sua presença como coordenador do Sintufal, aqui divulgando o 2º Encontro Nacional de Educação. Pós-encontro, caso queira fazer uma avaliação, apresentar os resultados, a Jovem Pan News está à disposição, Davi. Muito obrigado, Marcos. Valeu. São 10 horas e 23 minutos, 10h23, vamos agora.